Fala galerinha, aqui é o professor Kevin Bill, de CFB de vocês. E hoje a gente vai saber um pouco das estruturas do nosso planeta. A gente conhece um pouco do nosso universo, conhece um pouco do fundo do mar, mas provavelmente todo mundo já teve a curiosidade de saber o que existe dentro do nosso planeta, né? Então, hoje a gente vai saber um pouco disso. A gente vai tentar mostrar para vocês aqui como é que funciona dentro do nosso planeta. Bom, e para a gente começar, a gente tem que ver qual é a ciência, né, que estuda o nosso planeta. Geologia é a ciência da Terra que se dedica ao estudo da nossa crosta terrestre, da matéria que a compõe, o seu mecanismo de formação e as alterações que ocorrem desde a sua origem e a estrutura que a sua superfície possui atualmente. Então, no caso, o geólogo ele vai estudar a composição do nosso planeta, né? Ali no caso da crosta terrestre, é onde a gente mora. Então, ele vai estudar a composição até para ajudar, por exemplo, quando as pessoas forem fazer algum tipo de plantação, algum tipo de construção, um prédio. Um prédio não pode ser construído em qualquer lugar, né? Então, o geólogo ele também ajuda nessas questões aí. Bom, aqui a gente pode perceber uma imagem mostrando as divisões que existem no nosso planeta. Então, essa primeira parte aqui, essa primeira camada, a gente vai ter a crosta terrestre, que é onde a gente mora. Logo abaixo dela a gente vai ter o manto, ok? Depois a gente vai ter o núcleo externo e o núcleo interno, que a gente já vai especificar já já. Bom, aqui nós vamos ter a nossa crosta terrestre. Ela é uma camada mais superficial do nosso planeta, onde a gente vai encontrar os seres vivos, vai encontrar nós, né, seres humanos, e animais, plantas. E bom, a espessura dessa crosta terrestre ela vai variar entre 5 a 90 quilômetros. Isso porque a gente tem dois tipos de crosta terrestre. A gente tem a crosta oceânica. Tá? Essa crosta oceânica é onde ficam os nossos oceanos e ela é mais fina do que a outra parte, que eu vou falar daqui a pouco. E ela é formada por basalto, que é um tipo de rocha de origem vulcânica, tá bom? E a gente tem a segunda camada não, a segunda divisão, que no caso seria a crosta continental, que fica nos continentes, certo? Então, ela é mais grossa do que a crosta oceânica, tá? E ela é formada principalmente por granito, que é uma rocha de origem vulcânica também. Uma coisa que a gente deve salientar é sobre a crosta. Nós encontramos o solo, as estruturas responsáveis pelo crescimento e pela sustentação de plantas e outros seres vivos, né? Então, essa parte aqui, a crosta, tanto a oceânica quanto a continental, elas fazem parte desse ambiente onde se sustenta a vida no nosso planeta, certo? Bom, logo abaixo dela, a gente vai ter o manto, certo? Bom, o manto, ele fica abaixo da crosta terrestre, então olha só, a gente tem aqui a crosta oceânica e a continental, e abaixo dela a gente tem esse manto. E bom, o manto ele também tem uma camada mais espessa, ela é formada por rochas derretidas, tá? E a espessura dela é de 2.900
quilômetros, tá? E é nessa região que a gente vai ter o manto superior, que é como vocês estão vendo aqui, ó, o manto superior. O manto superior mais a crosta terrestre, que é essa parte aqui, né, juntando essas duas partes, a gente tem a litosfera, até aqui também, ó, a litosfera. Bom, desculpem se eu estiver tossindo durante o vídeo, mas é porque eu estava um pouco doente, então eu vou estar tossindo de vez em quando porque eu estou falando muito, certo? Bom, mais abaixo nós temos o manto inferior. E no manto inferior a gente vai ter uma presença de uma consistência quase líquida e com maior densidade. A temperatura nesse local, que é aqui, no manto inferior, chega a 3.000 graus Celsius. E lá as rochas elas não conseguem se manter, né? Então ela é tão quente que elas viram magma, certo? Aquele mesmo magma que sai do vulcão. E aqui a gente vai encontrar algumas coisas boiando. Por exemplo, as placas tectônicas. É como se você pegasse, usa a tua imaginação agora, fecha teu olho e use a tua imaginação. Imagina você pegar aquelas pranchas de isopor e colocar um monte dentro da água. A água vai ser o manto inferior, onde tem ali a parte líquida do manto. E aquelas pranchas de isopor, elas vão ser as placas tectônicas. Então imagina a água não se mexendo. Beleza, elas estão paradinhas lá. Agora imagina elas se mexendo. As placas tectônicas também vão se mexer. Então, e isso vai provocar uma coisa que a gente vai falar um pouquinho mais lá para frente. E aqui a gente vai encontrar o núcleo. Bom, o núcleo ele começa dessa parte um pouquinho mais clara aqui, né? Esse amarelo mais claro. E aí a gente tem aproximadamente 3.400 quilômetros de espessura. A temperatura lá chega a 6.000 graus Celsius. A composição química do núcleo é feita de ferro e níquel e dividida em núcleo externo e núcleo interno. Sendo que aqui, olha, no núcleo externo, que é essa parte aqui, apresenta uma composição de ferro e níquel derretidos. Já no núcleo interno, vai apresentar uma composição química de ferro e níquel sólidos. Tá? Então aqui no meio do nosso planeta, ele é sólido e ao redor ele é líquido, tá bom? Então, cada vez que você vai se afastando do núcleo, vai ficando sólido, tá ok? Bom, galera, e aqui nós temos a parte da chamada Pangeia e a deriva continental. Bom, a Pangeia é o seguinte, que através dessa ilustração fica visível o quanto a Terra e os seus continentes foram se modificando com o passar do tempo e da evolução. Para entender melhor esse acontecimento, precisamos falar sobre a teoria elaborada pelo geofísico alemão Alfred Wegener. Acho que é assim que se pronuncia o nome dele, que eu não estou lembrando direito. Mas esse cientista ele chegou à conclusão de que pelo aparente encaixe dos continentes, em alguns momentos eles estiveram juntos. Então, se vocês repararem aí, né, nessas imagens, a terceira imagem do planeta aqui, você pode pegar o Brasil, você pode encaixar aqui ele no continente africano, por exemplo, né? E vice-versa, você pegar aqui o continente americano, no caso América do Norte, né? Você pegar ele, ele vai se encaixar bem aqui. Por um deslocamento e com rumo definido, porém chegaram à organização em que hoje se encontram. Essa teoria
recebeu o nome de deriva continental, ou a gente pode chamar também de tectônicas de placas. E assim, subentende-se que, com o passar do tempo, a crosta foi se fragmentando e os continentes foram se afastando. Esse movimento continua daqui a alguns milhões de anos. Os continentes estarão em uma nova posição, visto que as placas tectônicas se afastam cerca de 2 a 10 centímetros por ano. Então, lembra aquilo que eu falei para vocês anteriormente sobre ter a parte líquida do manto? Pois então, ela vai mexendo as placas tectônicas e elas vão se afastando cada vez mais. Então vamos dizer assim que daqui a alguns milhões de anos o nosso planeta vai ter uma outra conformação. Pode ter certeza. Isso se a gente ainda estiver aqui, né? Bom, vamos continuando. Os movimentos das placas tectônicas. Os continentes constituem-se sobre as placas tectônicas, também denominadas de placas litosféricas. Essas placas interagem umas com as outras e elas também vão se movimentar continuamente. Há 3 tipos de movimentos relativos às placas tectônicas. Elas vão ser, no caso, as placas divergentes, que são essas aqui. O que acontece nas placas divergentes? Essas placas, elas afastam seguindo em direção diferente. Desse modo, ocorre a liberação do magma, que resfria e dá origem a novas rochas. Então aqui, olha, a gente pode perceber que essas placas elas estão se afastando, né? Tem setinhas aqui, e o magma ele acaba saindo e formando até novas ilhas, por exemplo. É assim que foi formado os nossos continentes. E bom, seguindo mais embaixo, nós temos as placas placas transformantes. O que acontece? O deslizamento lateral, as placas elas não colidem e nem se afastam. Elas deslizam entre si. Então elas acabam só deslizando, elas não se movimentam muito, elas só deslizam umas sobre as outras. E nós temos as chamadas placas convergentes, que é essa aqui de baixo. O que vai acontecer? Há uma colisão, certo? E as placas se chocam, uma borda se ergue e a outra afunda. Esse tipo de movimento foi o responsável pela formação das cadeias de montanhas que nós temos hoje. É devido a um movimento como esse que o fenômeno como os tsunamis, terremotos e as atividades vulcânicas acontecem em alguns continentes. Bom, então a gente falou sobre terremoto, falou sobre tsunami, então vamos comentar um pouco aqui sobre eles. O que acontece? Nos terremotos e nas tsunamis, quando ocorre um choque de placa tectônica ou de outros tipos de movimento entre as placas, que varia muito de intensidade, temos origem de um tremor de terra. E o tremor de terra, esse tipo de fenômeno, não pode ser previsto com muita antecedência, mas com a ajuda dos sismógrafos, podemos detectar as vibrações do interior da Terra, ou seja, das ondas sísmicas que vêm emergindo, que é o que acontece nesse caso aqui, ó. Então imagina essa placa tectônica, aí a gente tem a outra placa tectônica e uma começa a deslizar sobre a outra. E aí a gente tem um terremoto se for em terra firme e a gente vai ter um tsunami se for dentro da água. Pode perceber que aqui a gente tem uma imagem, né, formando um tsunami.
esse choque entre essas placas, ela vai criar ondas, e as ondas vão ficar cada vez maiores até chegar, por exemplo, Deus o livre, né, numa cidade. Mas a gente já viu que isso já aconteceu várias vezes no nosso planeta, né? Tem até um filme do tsunami que aconteceu lá na Indonésia, se eu não estou enganado, que causou muitas mortes, né? E bom, aqui pela parte da erupção vulcânica, a gente tem o seguinte. Bom, os vulcões eles se originam geralmente a partir do choque de placas tectônicas. A maioria dos vulcões localiza-se nas bordas dessas placas tectônicas, em áreas de deslizamento ou colisões entre elas. Por meio de uma fissura, que no caso é uma abertura, na crosta, até a parte do manto ocorre o alívio da pressão e o magma sobe até perto da superfície. Quando o magma sobe pela câmara e sai pela chaminé, passa a ser chamado de lava. Junto com a lava é liberada uma quantidade de gases, cinzas e vapor de água. Então, se você perceber aqui, a gente tem essa câmara magmática, aonde a lava, quando tem muita pressão aqui dentro, ela vai ter que ser aliviada, essa pressão, e aí o que acontece? Ele acaba subindo até chegar aqui fora, causando a erupção. Esse material aqui, olha, que a gente está vendo, gases, rochas, tá? Eles acabam sendo jogados, e essa lava, quando ela chega aqui fora, né, ela é chamada de lava, o magma, e quando ela chega aqui, ela vai aumentando esse cone do vulcão, tá? E um detalhe, a gente tem um vulcão que ele é chamado de Krakatoa, e ele é um dos vulcões ativos mais perigosos que a gente tem no nosso planeta. Porque, na verdade, antes dele, do Krakatoa, tinha um outro, que eu não estou lembrado agora o nome, mas ele era um pouco menor, digamos assim. Mas ele causou grandes estragos no planeta. Ficou, se eu não me engano, 2 anos, fumaça nos céus. As pessoas ficaram surdas por conta da erupção, causou grandes tsunamis, foi terrível. E esse outro que a gente está tendo agora, infelizmente, ele é pior do que esse. Então, se vocês quiserem, depois dão uma pesquisada sobre esse vulcão Krakatoa. Tá até no livro de vocês escrito o nome na página 44, tá bom? Embaixo da imagem deste vulcão aqui que vocês estão vendo aqui. E bom, galerinha, por hoje é só. Até semana que vem. Tchau, tchau.